Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você mais uma vez para estudarmos juntos a lição desse trimestre. Como você sabe, a nossa lição está falando sobre Marcos, tá? Mais precisamente, o título dela é O Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos entrar na lição 4. Olha só que legal, já temos 3 estudos aí no canal. Se você não acompanha algum deles, os links estarão aqui embaixo, ou você pode entrar no canal e acessar qualquer um deles, para você estar por dentro aí, desde o primeiro capítulo de Marcos, e hoje nós vamos entrar no 4, ok? Espero que esses vídeos estejam sendo enriquecedores na sua vida espiritual. E eu quero saber de onde você é. Coloque aqui nos comentários a cidade de onde você assiste esse vídeo, ok? Para eu saber até onde esse vídeo está chegando. Como vocês sabem, nós vamos fazer uma oração para começar o nosso estudo, ok? Então vamos orar? Querido Pai que estás no céu, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estudarmos a Sua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento e que esse estudo, o Senhor abra nossas mentes para que possamos aprender as lições que o Senhor deixou. Pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. O nosso título dessa semana é Parábolas e nós vamos estudar as parábolas do capítulo 4, ok? Então eu espero que você já esteja com a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui, ok? E daqui a pouco nós vamos abrir no primeiro versículo do capítulo 4. Mas antes, nós vamos ler o verso para memorizar. Está lá em Marcos 4, 24 e 25, e diz assim: Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então olha que interessante esse verso para nós começarmos a nossa lição. Você já parou para pensar que tudo que você não cuida, você perde? Quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu fiquei procurando alguma exceção a essa regra, mas é impressionante, tudo que nós não cuidamos, nós perdemos. Então vamos para a nossa introdução de sábado? Como eu já disse, nós vamos estudar nessa semana o capítulo 4 de Marcos. E nós temos que entender que entre os evangelhos sinóticos, e o que seria sinóticos? São evangelhos que têm a mesma visão, tá? Vocês vão perceber que Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem muitas vezes a mesma história de pontos de vista diferentes. Isso é muito legal de estudar. E Marcos é o livro que tem o menor número de parábolas. E também é o menor livro entre os 3. Há muito tempo os estudiosos pesquisam e discutem sobre o real sentido das parábolas. Se é tudo literal, se não é, para que é usado. Obviamente nós não vamos abordar tudo isso no estudo dessa semana, mas nós vamos ver quais lições Deus deixou para a gente nessas parábolas, ok? Se você abriu a sua Bíblia aí já no capítulo 4, você vai perceber que o capítulo 4 começa com a parábola do semeador. Em seguida tem a explicação dessa parábola e depois temos a parábola da candeia, que juntamente com ela temos a parábola das medidas. E por fim, a parábola da semente e também a parábola do grão de mostarda. Tá? Então a gente vai trabalhar cada uma dessas histórias para entender quais são as lições que Deus quis deixar para nós. Então vamos para o nosso segundo dia de estudo? O nosso título é A Parábola do Semeador. Então nós vamos ler aqui o capítulo 4 até o versículo 9, para ver qual que foi essa parábola que Jesus contou para os seus discípulos e a multidão que estava ali com ele, ok? Então acompanha comigo aí na sua Bíblia, ou no verso que vai ser projetado na sua tela, ok? Então, a parábola do semeador, verso 1, diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu o fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você já tinha ouvido essa parábola, você já vai pensar no que ela significa. Mas se você não ouviu ainda, você pode ter o mesmo sentimento que aquelas pessoas que ouviram a primeira vez quando Jesus contou essa parábola. O que isso significa? O que significa a semente? O que significa cada lugar que essa semente caiu? E aí Jesus vai explicar para nós na sequência. Mas antes nós vamos tirar algumas lições aqui desse texto. Vocês viram que a semente é a mesma que caiu em todos os lugares? O que vai diferenciar o resultado de uma para outra é justamente o lugar em que ela caiu. Isso influencia bastante no destino daquela semente. Em vez de contar uma história contínua, a parábola é formada por 4 histórias contadas até o desfecho de cada cenário. E é interessante a lição pontuar isso aqui porque eu nunca tinha pensado na questão do tempo. Você já tinha pensado nessa questão de tempo, que levou tempo para cada semente germinar? Por isso que é bom a gente sempre trabalhar esses temas, procurar aprofundar cada história que a Bíblia traz, porque assim nós vamos entendendo cada vez mais o que a Bíblia quer nos dizer. Então vamos entender um pouco de quanto tempo passou para cada semente. Como eu disse anteriormente, a cada semente foi aumentando o tempo da história. Então a primeira foi a que menos durou. Por quê? Porque ela caiu à beira do caminho e as aves comeram. Então não deu nem tempo dela germinar. As aves já acabaram com tudo. A segunda, que caiu num solo rochoso, demorou mais que a primeira. Por quê? Porque aqui a história descreve que ela chegou a germinar. Então pode ter passado dias, semanas, até que o sol queimou ela. Chegando à terceira semente, que a descrição diz que ela cresceu, só que ela foi sufocada pelos espinhos. Então, dá para ver que ela passou mais tempo ainda que a segunda. Chegando à quarta semente, que foi a que mais durou. Ela durou todo o processo. Como nós podemos ver, ela germinou a 30, a 60, a 100 por 1. Então, olha só que interessante. Talvez ela tenha passado ali uma estação inteira, nós não sabemos. Então, como a gente viu, cada uma foi durando mais que a anterior. Vocês notaram que as 3 primeiras histórias falam de fracasso e só a última de sucesso? O tamanho das histórias, o período de tempo cada vez mais longo de cada uma e o fato de que apenas uma tem um final bem-sucedido, tudo isso aponta para o risco de fracasso, mas também para o resultado de abundância e sucesso. A história do semeador nos mostra a realidade do cristão, quantos riscos nós passamos e muitas vezes impedem muitas pessoas de continuar na carreira cristã, mas nós sabemos que o fim dela é satisfatório. A parábola do semeador nos mostra a vida do cristão. Quantas e quantas coisas podem tirar ele do caminho, mas nós sabemos que o seguir com Jesus é muito satisfatório. Porque numa vida que a gente passa nessa terra, ali 80, 90 anos, não é nada comparado a tudo que nós vamos viver no céu. Então, olha só que interessante. A recompensa é infinitamente maior do que todo o risco que a gente corre. Pense nisso. Vamos então entender na parte de segunda-feira a interpretação de Jesus com relação a essa parábola? Se você for notar, Jesus não explicou essa parábola para toda a multidão. Como a gente viu no verso 1, que diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Então tinha tantas pessoas que Jesus teve que falar de um barco, e as pessoas ficaram ali todas na praia. E no verso 10 nós vamos ver para quem que Jesus explicou essa parábola. Olha só, verso 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Então ele só revelou toda essa explicação para um seleto grupo, os 12 discípulos e mais algumas pessoas que estavam com eles. Nós agora vamos ler o capítulo 4, do versículo 13 até o 20, para a gente entender qual que foi a explicação de Jesus. Ok? Então, pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Então, verso 13 diz assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do campo, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam.
Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então agora nós conseguimos entender um pouquinho mais sobre essa parábola. Então vocês conseguiram perceber a analogia que Jesus traz para nós aqui? O verso 14 vai dizer para nós que o semeador semeia a palavra. Então a semente nada mais é que a palavra. Então olha só que analogia bem bacana que nós temos aqui. Cada solo vai representar alguma coisa, como nós vimos aqui. Então tudo tem um significado. Os diferentes solos representam diferentes ouvintes. Mas uma coisa é unânime, todos ouvem a palavra. Mas o que diferencia é a recepção. Como nós vimos a primeira que caiu à beira do caminho e as aves comeram, assim Satanás tira a palavra daquela pessoa. O solo rochoso tem pouca profundidade, ou seja, qualquer coisa que aconteça na vida daquela pessoa vai tirar também a palavra dela. Por isso que eu sempre falo aqui nesses vídeos para você, você precisa ter uma comunhão diária com Deus, para que as situações difíceis, quando chegar na sua vida, não te tirem do caminho. Você vai conseguir só confiar em Deus se você conhecer Ele. E para conhecer Ele, você tem que diariamente buscar aprender um pouquinho mais sobre Jesus. E como que você vai aprender? Principalmente através da Bíblia, através de vídeos assim explicativos sobre a Bíblia, entre outras muitas maneiras que você tem de buscar a Deus. E é importante que você sempre ore antes de assistir qualquer coisa, de ler qualquer coisa, para que o Espírito Santo te ilumine no que você vai ler, no que você vai assistir, no que você vai ouvir, ok? O solo de espinhos sufoca a semente nele plantada, o que representa as preocupações da vida e as riquezas, e isso sufoca a palavra. Então a pessoa que, depois eu leio a Bíblia, outro dia eu leio, e na correria do dia a dia perde o foco em Deus, fica com o foco nas coisas do mundo. Como, por exemplo, quero um emprego melhor, um carro melhor. Isso é bom, só que quando tira o lugar de Deus, aí se torna uma maldição. E por fim temos o solo bom, onde a semente germinou e frutificou a 30, a 60 e a 100. E o que seria isso? São aquelas pessoas que recebem a palavra e querem pregar, querem levar essa mensagem adiante. Como eu já disse em outros estudos, sabe quando você assiste um filme, uma série, ou vê alguma coisa, participa de algum evento que você quer que outras pessoas passem por aquilo também? Esse deve ser o nosso amor pela obra também. Se te fez tão bem, você tem que passar para frente, você não pode guardar para você. Você já parou para pensar que Jesus arriscou o céu inteiro por você? Se em um momento da vida dele ele tivesse pecado, tudo estaria arruinado. Por isso que Jesus entende cada sofrimento que a gente passa. Por isso que quando você passa por uma situação, você peca, você tem que correr para Jesus, porque só Ele pode te salvar. E Ele entende tudo o que você está passando. Por isso, dê valor ao grande preço que Ele pagou na cruz. Separe um tempo diariamente para estudar a lição, como a gente está fazendo aqui, para estudar a Bíblia, principalmente, para ter os seus momentos de oração, como a gente viu lá na primeira lição, Marcos 1,35, Lucas 6,12, onde diz que Jesus passava madrugadas orando. E quanto mais nós precisamos de oração. Nós sabemos o quanto a oração tem poder, só que a gente não faz uso da oração. Se todos nós orássemos uns pelos outros, a nossa fé seria cada vez mais fortalecida. Por isso, o meu apelo para você é que você separe um tempo para Deus. É isso que vai nos deixar forte em meio às turbulências do dia a dia. Só assim você vai ser preparado para passar pelos obstáculos que parecem enormes. Com Jesus ao seu lado, a vida vai ficar muito mais fácil, porque a confiança que você vai ter nele vai aumentar cada dia mais. Um ponto que eu gostaria de observar com você nessa história é que diariamente nós precisamos fazer essa escolha, tá? Não é porque você fez essa escolha lá atrás que ela vai durar a vida toda. Por isso que você tem que correr diariamente com Jesus. O maior sinal de que você está indo para o céu é que você quer levar pessoas com você também, tá? Então presta bem atenção nisso, releia essa história para pegar os ensinamentos que Deus deixou para nós, ok? Outra característica interessante dessa história também é que no solo rochoso as pessoas saíram pelos momentos ruins, né? Como a gente viu. Já as pessoas do solo cheio de espinhos, elas saíram pelos tempos bons, pelo que o mundo tem a oferecer para elas. Então o foco dessas pessoas está no que o mundo oferece e não no reino de Deus.
E aí a pergunta final de segunda-feira é muito interessante, que é um pouco do que a gente já trabalhou aqui. Alguma característica da beira do caminho, do solo rochoso, do solo cheio de espinhos, faz parte da sua experiência? Isso acontece de forma mais sutil do que nós imaginamos. E o que você pode fazer para mudar essa realidade caso esteja acontecendo? Eu já dei uma resposta para vocês anteriormente, mas eu vou repetir aqui. A nossa caminhada com Deus ela deve ser diária. Por quê? Para a gente não cair na tentação de acontecer na nossa história qualquer um desses 3 primeiros exemplos que nós lemos. Ok? Segura na mão de Deus e você vai perceber que até as coisas quando dão errado, aparentemente, elas estão dando certo. Terça-feira, agora nós vamos entender um pouco qual é o objetivo das parábolas. Nós vamos começar essa sessão lendo os versos do 10 ao 12 do capítulo 4. Acompanhe comigo. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A princípio, quando nós lemos esse texto, parece meio duro, né? Mas nós vamos entender o que esse texto quer dizer. Lendo o verso 12, parece que Jesus queria ensinar só algumas pessoas, mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Como nós vimos lá nos versos 5 e 6 do capítulo 3, Jesus ficava chateado com a dureza do coração dos líderes religiosos. Também na continuação do capítulo 3, do verso 22 ao 30, Jesus explica para os escribas como eles estavam errados na forma que eles pensavam. Já em Marcos 12, de 1 a 12, que nós vamos estudar mais para frente, mostra que os líderes da época de Jesus entenderam que a parábola dos lavradores maus estavam se referindo a eles. Nós vamos entender com mais profundidade o que Jesus quis dizer aqui, mas a gente tem que entender que se ele não se preocupasse com essas pessoas, ele não advertiria elas. Vamos ver então o que Jesus estava parafraseando? Está lá em Isaías 6, 9, diz assim: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Então, como nós podemos entender um pouco mais do que esses versos querem falar? É só ler do verso 1 até o 13, tá? Vocês vão entender o panorama geral do que estava acontecendo ali. Mas, resumidamente, Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. Deus, então, purifica Isaías e dá para ele a incumbência de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, parece que esse texto está fora de sintonia. Mas em Isaías 6, nós entendemos que a mensagem de Deus é para chocar mesmo o povo, para eles se desviarem do mal. A chave para nós compreendermos o que Jesus quis dizer está lá em Marcos 3,35, que nós vamos ler agora. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. Olha só o que o verso 14 de 1 Coríntios 2 vai falar. Então, 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você consegue pensar em algum exemplo que caracterize esse verso aqui? Você lembra quando Jesus disse para oferecer a outra face quando alguém te bater? Ou para amar os inimigos? São coisas que para o homem natural é uma loucura, mas as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era de dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas pela dureza do coração delas, pelas ideias pré-concebidas que eles tinham, isso não ia deixar que eles entendessem o que Deus queria falar para eles. Cada um decide qual tipo de solo quer ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus. Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar na sua vida? A regra é clara: pelos seus frutos os conhecereis. Agora nós vamos estudar sobre a lamparina e o cesto, que está lá nos versos 21 a 23 de Marcos 4, ok? Então acompanhe aí comigo a leitura. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça.
Você já notou que as perguntas de Jesus eram bem simples e muitas vezes retóricas também? Como, por exemplo, nós estudamos na semana passada, quando Jesus perguntou assim: é lícito fazer o bem ou o mal ao sábado? É uma pergunta que até uma simples criança responderia da forma correta. E aqui não foi diferente. Olha a pergunta que Jesus fez no verso 21. É uma pergunta retórica com uma resposta negativa. Será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Obviamente não, e não para por aí. A segunda pergunta que Jesus faz exige uma resposta positiva. Olha só. Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Vocês notaram como Jesus era extremamente didático, chegando até o humor, que é o que fala a lição aqui para nós. Olha só. Jesus apresenta um cenário absurdo, quase engraçado, para ilustrar o que deseja ensinar. As lamparinas servem para iluminar, do contrário, perdem o seu propósito. Então, o que dá para entender aqui de Marcos 4:22 é que está falando de segredos que se tornarão públicos. Isso traz para nós uma importante lição e o perigo de nós darmos legalidade para Satanás. Quando nós temos algum pecado acariciado, nós estamos dando legalidade para Satanás atuar naquela área da nossa vida. E isso é um perigo, porque a gente sabe que onde habita as trevas não habita a luz. Então, por isso que se você tem algum pecado acariciado, livre-se o quanto antes dele. Dando continuidade no nosso estudo de quarta-feira, nós vamos ler o verso 24 e 25, que vão falar sobre padrão de medida. Olha só, verso 24. Então lhes disse: atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará, pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Como você pode notar, esses versos que nós acabamos de ler é o nosso verso para memorizar. Então vamos entender um pouquinho mais sobre o conceito deles. O que você pode extrair de lição desses versos lendo superficialmente? De primeira aqui, nós podemos pensar na fofoca, né? Se você é fofoqueiro, você dá liberdade para as pessoas também falarem de você. Agora, se pelo contrário, quando as pessoas estão perto de você, você não dá brecha para elas fofocarem, consequentemente também elas não vão fofocar de você. Outra forma que nós podemos interpretar esse verso aqui é na forma de julgamento, né? Quando você julga uma pessoa, você também dá liberdade para julgarem você. Então você pode perceber que são vários e vários pontos de vista que nós podemos tirar de uma simples leitura. E aí, qual é o seu ponto de vista em relação a esses dois versos que nós lemos? Eu vou gostar de ler o seu comentário aqui embaixo, ok? Então não deixe de comentar, beleza? A pergunta de quarta-feira vai nos dizer o seguinte: como assimilar melhor o princípio de que, com a medida que usarmos, nós mesmos seremos medidos? Eu vou gostar de ler o seu comentário aqui embaixo, ok? Então não deixe de comentar, beleza? Quinta-feira, a parábola da semente que cresce. Olha só que legal, então nós vamos ler agora do verso 26 ao 29, ainda do capítulo 4, ok? Então acompanhe comigo a leitura. Verso 26. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Depois, dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então também nós podemos tirar várias e várias lições desse texto. Mas antes eu gostaria de comentar o seguinte: Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam várias histórias em paralelo. Então, como eu disse lá no início da lição, cada um fala de um ponto de vista diferente. Só que essa história que a gente acabou de ler, a história da parábola da semente, é uma exclusividade de Marcos. E o foco dessa breve parábola é o processo de crescimento. Jesus indica que é exatamente assim que o reino de Deus funciona. Os seres humanos têm um papel a desempenhar na obra da salvação, na obra da pregação do Evangelho, mas o crescimento é obra de Deus. Pessoal, sobre esse texto que a gente acabou de ler e acabou de também entender um pouco mais, tem um capítulo do livro O Desejado de Todas as Nações que vai trazer com uma riqueza impressionante de detalhes a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas. Muitas vezes a gente pensa que foi um apelo que converteu a pessoa. Não, o Espírito Santo está martelando naquela pessoa há muito, muito tempo. E aquele momento, quando ela se entrega, é o resultado de um esforço de muito tempo, tá? Eu não vou lembrar qual é o capítulo agora, mas eu vou deixar aqui na descrição, porque quando eu estiver editando esse vídeo eu vou lembrar, ok? Então confere aqui na descrição
desse vídeo que você vai ver esse capítulo fascinante. Quando eu li, eu fiquei de boca aberta e eu acho que você vai ficar também, tá? Então não esquece, confere a descrição. Vai estar aqui o número do capítulo de O Desejado de Todas as Nações para você ler, ok? Então, continuando o nosso estudo, nós vamos ler agora o verso do 30 ao 32, tá? Do capítulo 4, como você sabe. Agora vamos falar da parábola do grão de mostarda. Então diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Então, essa parábola aqui, nós vamos entender que uma coisa muito pequena pode se tornar uma coisa grandiosa. Isso eu tenho um exemplo bem legal. Na minha igreja, em julho de 2022, na nossa classe de jovens, nós começamos a fazer um quiz de perguntas da lição. Resumidamente, aquilo foi tomando proporção na nossa cidade e o menino que configurava ali o quiz para a gente fazer direto no WhatsApp, ele teve a ideia de falar com a Novo Tempo para expandir o alcance desse projeto. E pessoal, a última vez que eu soube, esse projeto que se chama Levi Quiz, que está aparecendo aí na sua tela, é o projeto da lição dos jovens, ele está alcançando o Brasil inteiro. Então, se você acompanha ou se você tem algum parente que estuda a lição dos jovens, ele pode participar desse quiz semanalmente. É só mandar um código para Esperança, também vai estar especificado aqui na descrição, e aí você consegue participar desse quiz da lição dos jovens. Então esse foi só um exemplo de uma coisa que começou pequena e hoje está bem grande. Voltando para a lição, ela vai trazer algumas informações da semente de mostarda, tá? Vai estar aparecendo para você agora uma comparação da semente de mostarda, e olha só, ela tem de 1 a 2 milímetros de diâmetro. Então, ela é extremamente pequena. A planta descrita nesse texto que nós lemos provavelmente é a mostarda preta. E olha o nome dela, Brassica nigra. Então, esse é o nome científico da mostarda preta, que possui sementes minúsculas. Olha só essa informação, são necessárias mais de 700 sementes para dar 1 grama. Então, dá para notar que ela é extremamente pequena e extremamente leve também. Então, embora elas não sejam a menor semente do mundo, elas são bem pequenas em comparação com a planta que elas dão, porque a planta pode chegar a 3 metros de altura. Muito impressionante, não é mesmo? E Jesus comparou o reino de Deus a essa semente de mostarda. Por quê? Porque começou muito pequeno, ninguém dava muito valor, e hoje essa mensagem da salvação está no mundo todo. Então, olha só o poder do Evangelho. Nós vamos ler um texto de Mateus agora que vai trazer para nós uma reflexão bem grande. Por quê? Eu gostaria que você abrisse comigo Mateus 24:14. Vamos entender um pouco do contexto quando foi escrito esse verso aqui. Nós temos que lembrar qual é o cenário quando Jesus falou essas palavras aqui. Primeiramente, nós vamos ler. Mateus 24:14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só, Jesus falou isso daqui para os seus discípulos. Imagina 13 pessoas, Jesus e os 12 discípulos. Imagina quando eles ouviram isso, de pregar para todo mundo, bilhões e bilhões de pessoas. Humanamente falando, parece impossível, mas para Deus, graças a Deus, nada é impossível. E outro ponto que eu gostaria de refletir com você é que esse verso de Mateus 24:14 foi exatamente o verso que deu início a esse canal que você está assistindo agora. Por quê? Eu vou ler novamente com você. Olha só. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se você ler alguns versos anteriores, por exemplo, a partir do verso 7, você vai notar que Jesus falou de várias coisas que iam acontecer próximo do fim do mundo, como terremotos, enchentes, o amor de muitos que se esfriaria, e tudo isso a gente vê acontecendo diariamente. Só que como nós lemos no verso 14, o fim só virá depois que esse evangelho for pregado para todo mundo. Por isso que eu gostaria de apelar a você. Pregue esse evangelho, leve essa mensagem de Deus avante, para que a gente possa ver Jesus voltando nos nossos dias. Essa é a nossa maior esperança. Aí você pode falar assim, mas eu não sei pregar. Meu amigo, tem tantas e tantas formas de pregar hoje em dia. Você dando um livro, você compartilhando um verso bíblico, compartilhando links como esse, onde fala da lição, fala sobre Deus.
e tantas outras coisas, tantas maneiras. Eu já vi até a história de uma senhorinha que ela não sabia pregar, mas ela sabia fazer pão. Então ela evangelizava ensinando a fazer pão. Olha só que interessante. Então você pode usar os seus dons para pregar o evangelho, que é o que diz lá 1 Pedro 4,10. Tá? Eu vou ler com você nesse momento. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Cristo. Então use os seus dons para Deus. Você sabe cantar? Cante. Você sabe pregar? Pregue. Você tem facilidade em falar com as pessoas? Fale. Use os seus dons para pregar o evangelho, para levar essa mensagem adiante, e assim cada vez mais nós vamos chegando ao mundo inteiro. Então não esqueça, use os seus dons para Deus. O estudo adicional vai trazer algumas frases que eu gostaria de ler com vocês. Olha só, verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. Olha só, são frases muito boas para a gente refletir como que a gente está lidando com a nossa vida, tá? Então, a verdadeira santidade é a integridade no serviço de Deus. Outra frase que eu achei muito legal aqui é que Cristo requer a entrega sem reservas. Então, assim, se você se entrega parcialmente para Cristo, isso não vale. Não tem como servir a dois senhores, que é o que Josué 24:15 diz para nós. Olha só. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando a gente tem o propósito de servir a Deus, tem que ser completamente, tá? Deus não aceita oferta manca, é completa. E eu espero que esse verso que nós lemos se realize na sua vida, que você e a sua casa servirão ao Senhor. Outra frase que eu gostei muito de ler aqui diz assim: quem vive para si mesmo não é cristão. São frases que nós temos que refletir na nossa vida. Eu já falei, mas eu tenho que falar novamente. Como está a sua vida cristã? Você vive para si mesmo? Não pensa nos outros? Não pensa no seu próximo? Isso é muito perigoso. Como eu já disse anteriormente, pelos seus frutos os conhecereis. E como nós sabemos, no cristianismo, o amor precisa ser o motivo da ação. O motivo da ação não pode ser um ato egoísta. Eu vou ter algum benefício se eu fizer aquilo. Eles vão me olhar com os bons olhos se eu fizer isso. Não, é o amor que tem que pautar a nossa vida. Cristo entregou tudo por nós, e aqueles que o aceitam estarão prontos para sacrificar tudo pela causa de seu Redentor. O pensamento de sua honra e glória terá precedência sobre todas as outras coisas. Se você ama Deus, nada nesse mundo vai importar tanto quanto salvar almas para Cristo. Como nós lemos aqui, vemos na história o tanto que as pessoas já se sacrificaram por esse evangelho, os discípulos já doaram suas vidas por esse evangelho. O que nós estamos fazendo hoje? O que você tem feito para demonstrar o amor que Jesus teve por você na cruz? Eu espero realmente que você reflita nessas perguntas, que não sejam só ouvidas, mas também sentidas no coração. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de falar para você que no Instagram e no TikTok, eu estou colocando diariamente cortes dos vídeos que temos aqui. Siga lá e compartilha com os amigos também. Eu espero que a cada dia você tenha uma comunhão mais perto com Cristo. E eu te vejo semana que vem. Até mais!